E olá, queridos, eu quero compartilhar com você algo que está no meu coração. Desde logo cedo, acordei com esses contextos martelando na minha mente, que se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 9, quando eu quero construir algo com você sobre alguns contextos bíblicos. A Bíblia vai mostrar que havia um homem chamado Quis, que havia se perdido duas jumentas egípcias. E para você entender, naquela época, ter um cavalo, ter um jumento, era ter um carrão de luxo. Era mais ou menos isso, para você entender. E quando a Bíblia faz questão de mostrar que eram jumentas egípcias, isso mostra que eram diferenciadas, certamente eram mais bonitas, mais fortes. E elas se perderam, elas foram embora. Curiosamente falando, jumento não tem uma tendência de fugir, né? Sempre estão ali por perto. Mas elas, por alguma razão, elas fugiram. E Quis chama Saul, um dos seus filhos, e disse assim: olha, chama algum servo e vai procurar a jumenta. E aquele homem, baseado no que ele havia perdido, baseado no que ele tinha, a ponto de perder, um prejuízo financeiro, gerou inquietação, e ele vai em busca de encontrar o que ele perdeu, que eram as suas jumentas, as mulas. Só que do outro lado da história existia outro contexto acontecendo simultaneamente. Um povo havia se voltado para um profeta chamado Samuel. Esse povo havia dito que Samuel era um homem bacana, um homem justo, mas os seus filhos não eram tão bacanas assim, eram corruptos. E Samuel já estava velho, e Samuel, o povo sabia que o sucessor dele seriam os filhos, e os filhos de Samuel eram malandros, eram os malavéia, os malaquias, como diz a história. E esse povo disseram: nós queremos que você, Samuel, constitua alguém que seja rei, que venha ser rei, que venha ser o nosso rei, que venha governar a nossa nação. E as histórias vão acontecendo, elas vão se encontrar, não por acaso, mas acredito eu, dentro de um trabalhar, de um propósito de Deus. De um lado estava Samuel apresentando uma oração a Deus, insatisfeito, triste, porque aquele povo estava rejeitando a Deus para querer um homem que o governasse. E enquanto aquele profeta velho orando a Deus, Deus ouvindo a oração, aqui estava um jovem saindo da sua casa, deixando tudo para sair durante dias procurando duas jumentas, a ponto de procurar e se exaustar e não encontrar, e olhar para o seu servo e dizer: vamos voltar para casa, porque daqui a pouco meu pai vai ficar preocupado, não mais com a jumenta, mas agora com a nossa ausência. Durante dias já não estava mais indo.
já tinha saído de casa. Aqui eu vou abrir alguns parênteses para compartilhar com você. Eu quero começar com esse parênteses dizendo que muitas das vezes, ou algumas vezes, Deus permite que soframos algumas percas, algumas frustrações, que nos deparamos com decepções, com algo que nos incomode, que nos cause um dano, mas que esta perca, esta angústia, esse desespero vai nos levar a sair deste comodismo e vamos procurar encontrar aquilo que nós perdemos e em busca em sede de encontrar aquilo que nós perdemos, Deus estará nos condicionando, nos posicionando para viver o que Ele tem reservado para as nossas vidas. Fecho parênteses aqui. Eu sei que tem coisas nas nossas vidas que nós colhemos o que plantamos, fizemos escolhas erradas, tomamos decisões próprias e sofremos danos por isso. Mas talvez você há de concordar comigo, eu não sei qual é o contexto que você se encontra, não sei como é que está a sua vida, mas você há de concordar comigo que nem tudo foi você que planejou mal. Nem tudo foi escolhas erradas que você fez. Teve coisa que você fez tudo certinho. Você fez todo o passo a passo, você esperou, você orou, você usou de cautela, você fez tudo certinho. E de repente, assim, puf, desmorona, feito um castelo de areia. Quis tinha comprado as jumentas do Egito, estava lá, estava guardadinha, estava amarradinha no cercado, no curral. De repente essa jumenta se solta e desaparece e evapora. O que ele tinha feito de errado? Nada. Então, e por que mesmo assim aconteceu algo de causar tanta inquietação? Porque se não fosse dessa forma, ou melhor dizer, foi através desta forma, dessa maneira, dessa perca, que levou ele a desprender do seu filho, Saul, e o seu filho sair andando à procura de duas jumentas do que eles tinham perdido. Mas ele estava sendo conduzido para atender um desejo que estava no coração de Deus, para atender um propósito que estava no coração de Deus. Enquanto ele estava saindo de casa para procurar jumentas, Deus estava ouvindo a oração de Samuel, dizendo ao povo que é um rei. Deus disse, tá bom, então vai dar um rei para ele. E lá vai Saul. Depois que todas as tentativas que ele fez foram frustradas, ele resolve voltar. E alguém perto dele, que nem o nome a Bíblia revela, diz apenas um servo, o diz: nessa cidade existe um homem de Deus, nessas terras existe um homem de Deus, tudo o que ele fala acontece, por que a gente não vai até lá? Sabe, querido, às vezes você já passou por tantos problemas, tantas percas, tantos danos, que parece impossível você ouvir este vídeo e acreditar que por trás de tudo isso pode existir um projeto de Deus ou um favor de Deus. E talvez você esteja a ponto de abrir mão de tudo, a ponto de desistir de tudo. Talvez esse vídeo chegue a você feito aquele servo que chegou para Saul e dizendo: não vamos desistir agora não, não para agora não, ouve
ali, há um homem de Deus ali que tu pode ouvir. Ouve a direção de Deus antes, depois a gente vai voltar, se tu quiser voltar. Aí Saul disse assim, mas nós não temos nada, como é que eu vou chegar diante do homem de Deus de mãos vazias? Ele tinha esse entendimento de uma certa gratidão, vamos levar pelo menos um presente para o homem de Deus. Eu não tenho nada. Aí o servo disse, mas nós temos aqui alguma coisa que ele vai lá e dá. E eles foram preocupados para saber onde estavam 2 jumentas. Aí chega lá, encontra o velho Samuel, e Samuel disse, fica aqui comigo, come, amanhã a gente sobe, a gente vai oferecer sacrifícios a Deus, e eu direi tudo a você. E aí ele ficou certamente dando um nó na cabeça, procurando entender tudo aquilo, esforço em vão. Tem coisas que a melhor coisa que você pode, tem momentos que a melhor coisa que você pode fazer é se render, parar de lutar, parar de procurar meio, parar de maquinar o milagre, como vai acontecer, como deve ser. Se renda, para tudo, se renda. E ele fica ali, come, no outro dia, aí Samuel diz assim, por que estás preocupado por 2 jumentas, se Deus tem preparado para você um reino? Tu estás preocupado que tu perdesse 2 jumentas, mas na verdade tu nem perdesse, olha, as jumentas já foram encontradas, já está na casa do teu pai. Mas Deus tem um reino para ti. E ele, sem entender, o profeta diz, manda o teu servo ir na frente, que eu quero ter um particular, só eu e você. Isso mostra que tem coisas que Deus vai falar em público e tem outras que Deus vai tratar em particularidade dele para você, como um pai fala para um filho em segredo. E quando estava ali só o profeta e Saul, detalhe, Saul não queria saber de reino, Saul queria encontrar as jumentas do pai, queria reparar o prejuízo que havia na família. E aí Samuel diz, olha, vem cá, deixa eu te contar o que está acontecendo. O povo pediu um rei e Deus escolheu você. Você é o escolhido. Para você ter a prova do que eu estou falando é verdade, então vai embora agora. Quando tu for passando lá por Mispa, lá perto da tumba onde sepultaram Raquel, vai aparecer 2 homens, e esses 2 homens vão chegar para você e dizer, vai te saudar e vai dizer assim, olha, já foram encontradas as jumentas do teu pai e agora teu pai está preocupado contigo. Aí eu acho que Saul pensou, isso aí é fácil, pelo tempo, já deve ter acontecido. Aí Samuel disse, tem algo mais. Mais na frente, tu vai encontrar 3 homens puxando uns cabritos. 2 cabritos brancos e um marrom. Esses 2 homens vai te dar 2 pão. Tu aceita. E olha os detalhes. Quando tu for entrando na cidade, vai começar a passar um grupo de profetas, de pessoas profetizando, cantando, louvando a Deus. Aí o Espírito de Deus vai se apoderar de ti. Tu serás transformado num novo homem e tu vai profetizar junto com eles. Depois que essas coisas acontecerem, imagine que ele diz, aí tu saberás que eu estou falando a verdade, que Deus te escolheu para ser um rei. E assim acontece. Certamente Saul saiu assim, pensando em um monte de coisa. E as coisas começam a acontecer. Detalhe por detalhe. Chegou o dia dele ser apresentado ao povo. Samuel fez conforme o costume da época. Era por sorteio de tribos. Foi sorteado e as tribos caiu na tribo de Jessé.
de Benjamim, que era a tribo da família lá de Saul. Estreitou, fez outro sorteio, foi sorteada a família de Saul. No último sorteio apareceu quem? O nome de Saul. E sabe o que é mais curioso? É que Saul se esconde. Saul corre. Enquanto tu estava fazendo sorteio, naquela expectativa, Saul vaza. Eu quero abrir outro parêntese. Não adianta você querer fugir daquilo que Deus tem reservado para você. Não adianta você tentar se esconder. Deus vai te achar do mesmo jeito. Saul se escondeu. Eita, olha, aquilo que poderia ser para muitos uma alegria, uma honra, ser reconhecido, ser coroado como rei, para ele era um peso muito grande. Ele disse: eu não quero isso. Correu, se escondeu debaixo das bagagens. Todo mundo procurou e ninguém encontrava. Aí o Espírito de Deus revela para Samuel e disse: ele está ali escondido debaixo das bagagens. Foram lá, aí estava. Porque quando Deus tem um propósito, quando Deus tem um plano, todas as coisas trabalham para que isso aconteça. É isso que eu quero que você compreenda. Até mesmo as dores que você tem sofrido, as humilhações que você tem passado, as frustrações que você tem passado. Se você está vivendo dentro de um propósito de Deus, se você está vivendo dentro do plano de Deus, tudo isso que você está vivendo vai te empurrar como enxurrada, mas não para te destruir, não para te aniquilar, mas para te tornar mais perto do Senhor. Vai te levar para mais para perto do Senhor. Mas pastor, está doendo, está chorando, eu sofri, eu estou sofrendo, tenho prejuízo, tenho um dano, nada está dando certo. Se você está confiando a sua vida nas mãos do Todo-Poderoso, não confiando na força do seu braço, nem na sua inteligência, mas confiando em Deus, então tudo isso que está acontecendo, ou que já vem acontecendo há uma temporada, vai te impulsionar, vai te levar para dentro do centro da vontade de Deus. E dentro da vontade de Deus, Deus vai te mostrar: filho, você está preocupado com isso, mas eu tenho muito mais. Você está preocupado que perdeu jumentas, eu tenho um reino para tu, tenho um trono para ti. Compreenda isso. E não adianta, se seu nome foi selecionado por Deus, se você faz parte daqueles que Deus diz assim: eu não apenas quero salvar, mas eu quero construir algo através de você. Não adianta tu fugir, tu pode ir para aqui, para lá, tu pode fazer qualquer coisa, Deus vai te achar. O Espírito de Deus vai te achar. E tu vai ver e vai viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Ah, pastor, mas Deus não rejeitou Saul e depois não nomeou Davi? Mas quantos anos Saul reinou? 40 anos. E ainda quando Davi se torna rei, Davi ainda vai lá beneficiar a família de Saul, honrar a família de Saul através de Mefibosete. Viva, suporte. Se for para chorar, chore. Se for para esmurrar o travesseiro de noite, esmurre. Se for para uivar de chorar debaixo do travesseiro, chore. Porque se você está dentro do plano de Deus, Deus vai te conduzir ao tempo de você sorrir. Deus vai te conduzir ao tempo de você viver dias memoráveis, dias incríveis. E você vai compreender que as aflições do presente vai produzir em você algo novo, que vai te levar você a viver tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida, para a tua descendência, para a história da tua família. Forte abraço para você. Deus te abençoe.